Olá, tudo bem? E aí, estão gostando da nossa web aula? Então, nós falamos bastante sobre a questão da relação entre esse mundo moderno, essas transformações ligadas ao tema geral do nosso curso de extensão, que é o sagrado e o profano. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as particularidades da obra do Carlo Ginzburg. Vocês já viram na nossa web aula a relação que tem entre esse mundo moderno, correto? As transformações, as peculiaridades, aquilo que tem de diferente nessa idade moderna, principalmente relacionado à questão da bruxaria, do herege, aquele que era considerado uma pessoa não grata para a sociedade europeia dos séculos XVI, XVII e séculos XVIII. E aí a obra primordial que vai dar essa leitura é a obra do Carlo Ginzburg. E quem é esse Carlo Ginzburg? Então, ele é um historiador italiano que foi responsável por buscar, por trazer à luz esse personagem chamado Menóquio. Menóquio nada mais era do que um moleiro, uma profissão comum na Itália, no Friuli, que era uma pequena região italiana, e era uma pessoa que tinha uma coisa diferente dos demais. Ele sabia ler e escrever, algo muito, muito raro para as pessoas daquela época. Essa leitura transformou o Menóquio numa personagem importantíssima para a história dos séculos XVI e XVII, principalmente porque foi uma pessoa que conseguiu, através da leitura que ele tinha, dos livros que ele tinha, entender a sociedade do seu período. Qual é o grande crime que o Menóquio faz? Ele diz que os seres humanos nascem igual um verme do queijo, ou seja, os seres humanos vêm de um estado de putrefação. Bem, isso despertou uma ira gigantesca na Igreja Católica daquele momento. Vamos lembrar que a Igreja Católica estava em processo da Santa Inquisição, buscando todas as pessoas que iam contra ao pensamento católico daquele período. Então, tanto os protestantes, quanto as mulheres, bruxas, e assim como os hereges que falavam ou que levantavam falso testemunho às práticas católicas, eram caçados. E o Menóquio, pessoa simples, de uma classe baixa da sociedade italiana do século XVI, ele conseguiu, principalmente, no primeiro julgamento que ele teve, ele conseguiu, com a sua sabedoria, de acordo com o que ele tinha naquela época, a se livrar do primeiro julgamento. Então a Santa Inquisição foi até ele, o julgou e ele conseguiu sobreviver à Inquisição. Vamos só lembrar aqui que Joana d'Arc, na primeira Inquisição, ela já foi morta, queimada como bruxa. Não teve tempo de fazer uma outra audiência. Enquanto que o Menóquio, utilizando a sabedoria da sua época, conseguiu fazer isso. Então, vamos para o quadro aqui para falar um pouquinho da importância do Menóquio e o Carlo Ginzburg. Bem, nós falamos aqui que o Menóquio era um sujeito diferente. Era um sujeito que tinha conhecimento, que ele tinha um poder diferente, que era o poder da leitura. Um sujeito que sabia ler e escrever. Isso, para o período, é algo inovador, algo novo demais. A escrita era algo muito importante e muito raro. Aqueles que detinham a escrita tinham um conhecimento privilegiado. Bem, o contexto histórico da obra de Menóquio, do Carlo Ginzburg, nada mais é do que um período de transformação. Essa transformação, principalmente ligado pela transição da Idade Média para a Idade Moderna. O que implica essa transição? Nada mais do que uma mudança ligada a uma série de contextos. Primeiramente, a questão das descobertas de novos territórios. O Novo Mundo, vamos lembrar que o continente americano foi descoberto no século XVI. Isso trouxe uma nova concepção de homem. O mundo não é mais da forma como se imaginava. A transição do teocentrismo, ou seja, a religião no centro de tudo, para o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E principalmente também a relação entre a ciência e a religião. Essa transição aí está fundamentalmente ligada nessa própria concepção que o Carlo Ginzburg traz à tona. Bem, vamos imaginar o seguinte: a mudança dessa concepção de Deus no centro, do teocentrismo, para o antropocentrismo, o homem no centro.
ou seja, é a substituição da fé pela razão. A ciência vai ganhando forma. A explicação científica é muito mais importante do que as crenças religiosas. Vamos só fazer um parênteses aqui na questão do Galileu Galilei e do Nicolau Copérnico, que falaram para a Igreja Católica que a Terra não era o centro do universo. A Terra era mais um planeta que girava em torno do Sol. O Copérnico foi morto. O Galileu Galilei teve que desmentir as suas ideias e dizer, não, eu estou errado e a Igreja está certa. A Terra é o grande centro e todo o resto gira em torno dela. Essa concepção é muito interessante porque representa o pensamento da época, o pensamento do Menóquio, que ele vai contestar também, porque ele vive nessa transição dessa idade medieval, em que a Igreja Católica era absoluta, e para a idade moderna, onde ela começa a ter contestações. Então, juntamente com essa heresia, as bruxas e o protestantismo são elementos que vão dar sustentação a outras visões, não mais aquela visão pautada na Igreja Católica. É claro que nesse momento ela torna-se também uma grande procuradora, ela começa procurando tudo aquilo que vai contra seus ideais. E isso, né, acaba acentuando a perseguição de pessoas que vão contra esse pensamento. E ela vai, durante muitos séculos, aí, manter essa importância. E até hoje, a Igreja Católica, de uma certa forma, tem um controle bastante importante em países ainda em que o catolicismo é a principal religião oficial dos países. Ok? Vamos para o nosso segundo quadro aqui e falar um pouquinho sobre a questão da como o Carlo Ginzburg foi entender o pensamento de Menóquio. Ele foi entender o Menóquio a partir daquilo que nós chamamos de microhistória. O que é essa microhistória? Essa microhistória aí é um recorte de pensamento no qual você reduz a escala de observação. Ou seja, você pega uma história, desta história você retira uma fatia. E essa fatia você coloca sobre um microscópio, tentando retirar todas as informações possíveis. Então, microhistória é você reduzir a escala de observação de um determinado evento, de um conjunto de eventos, e daquele elemento que você tirou, você vai ampliando, ampliando, ampliando. Então, do micro, você parte para o macro. Então, a partir do pensamento de Menóquio, uma pequena pessoa que morava numa vila muito pequena, de uma cidade muito pequena, chamada Friuli, que fica na Itália, ele conseguiu entender o pensamento da época. É claro que não é uma coisa tão fácil assim. Quais são as implicações para a história? O Ginzburg, juntamente com o personagem Menóquio, que é um personagem histórico, ele conseguiu resgatar, trouxe para a luz algo que até então a história havia escondido. Tá certo? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre esse processo, essa transição. Vocês vão acompanhar a web aula, que vai descrever um pouquinho das referências do Menóquio, das perspectivas que ele trabalha, e nós voltamos num breve momento.